Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Com essas vozes aí, eu acho que é um ensaio para o céu, né? Ajudou? Como é que vai ser lá? Coisa tremenda. E os anjos juntos, né? Vai ser muito bom. Abram comigo em João, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Convido você a se colocar em pé, mudando de posição, para a gente poder caminhar hoje na continuidade do nosso texto, que trata sobre a segurança do salvo. Hoje nós vamos tentar recapitular os primeiros pontos do esboço, depois tocar em alguns textos mais polêmicos. Então fica firme aí, segura, não se desespere, não saia correndo, fica tranquilo, o Senhor está do nosso lado e nos sustenta. Sua palavra é viva. João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Esse evangelho é um evangelho universal, um evangelho para todo mundo, como os demais, mas Mateus foi escrito mais para os judeus, Marcos mais para os romanos, apressado, logo, imediatamente. Mateus tem muita citação do Velho Testamento, porque foi escrito para o povo judeu, para a compreensão dos judeus de que Jesus era o Messias. E Lucas escreve aos gregos, ó excelente Teófilo, o amigo de Deus. E João tem uma linguagem mais universal para todos os povos, trata do eterno com linguagem eterna, e ele usa a palavra logos, verbo, que era uma palavra usada pela filosofia grega, pelos filósofos gregos, que acreditava na razão maior como sendo a causa do universo, o entendimento, o saber, o conhecimento, tudo estava em cima da palavra logos, palavra verbo, a palavra. João utiliza-se desse termo bem conhecido pelos gentios na época, principalmente os helênicos, para falar do verbo que se fez gente, a palavra que tudo criou e que se tornou gente como a gente, para que pela sua palavra nós pudéssemos ter acesso ao Deus Criador, salvação eterna. E ele diz assim: no princípio era o verbo, o logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio e oportunidade de a gente poder não só crer num Deus criador, que deu razão a tudo que existe ao nosso redor, o mar, a lua, o sol, os planetas, as galáxias. Não só deu razão ao reino animal, vegetal, mineral, não só dá razão à nossa própria existência, mas é um Deus pessoal, que se fez gente, que encarnou, que esteve no nosso meio na pessoa de Jesus, que demonstrou através de Cristo um amor infinito, sobre o qual nós temos cantado aqui hoje à noite. Nós queremos
pedir que nesta noite, o teu povo aqui reunido, Senhor, e aqueles que aqui nos visitam pela primeira vez talvez, ou que ainda não fizeram uma decisão por Jesus, possam compreender hoje à noite, que o caminho para a eternidade, que o caminho de volta para Deus, para o Criador, não é um caminho feito, aberto, trilhado pelo homem, mas é um caminho através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, disse Jesus, eu sou a vida, não a morte, e ninguém pode vir ao Pai senão através de mim, foi o que disse Jesus. Que hoje à noite haja essa clareza, Senhor, que a salvação eterna, que a vida abundante que começa aqui e agora, não depende do esforço da conquista humana, não pode ser comprada por dinheiro, não pode ser auferida pela inteligência e pela maquinação humana, não depende de poder, de patente, não depende de nome, não depende de reputação, Senhor, não pode ser comprado por reza, por frequência a culto, por dízimo, por oferta, por dinheiro, por nada, porque custou a vida de Jesus, sangue precioso. Que hoje à noite, Senhor, esse entendimento caia no nosso coração, fique fincado ali para sempre, que jamais ousemos duvidar do Teu amor, da salvação que uma vez nos foi dada por Jesus, pela fé, e que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos separar do Seu amor. Nada, Senhor, nem os nossos próprios pecados, que serão sim disciplinados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, vamos até, Senhor, lograr a consequência dos nossos próprios erros, mas ao final de tudo, ressuscitaremos em glória, para estarmos com o Senhor para sempre. Firma isso pelo Teu Santo Espírito em nós, tira do nosso coração toda e qualquer dúvida, pois é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar. Bom, nas últimas 2 semanas usamos a ilustração, que vocês já estão craques no conhecimento dela, a ilustração de que quando formados, criados por Deus, quando nascemos numa família, Deus nos deu papai e mamãe para introjetar no nosso ser, para formar no nosso caráter o senso de segurança, através do amor incondicional a nós dedicado, o senso de valorização, à medida que os nossos pais foram capazes de sacrificar algo por nós, nos sentimos valorizados. Eu tenho valor, porque meu pai abriu mão de tanta coisa para estar comigo, para me olhar, para me assistir nos jogos de futebol, para estar lá no momento em que eu estava graduando. Meu pai esteve comigo na dor, na alegria, na hora do aplauso, na hora em que eu estava para baixo. Então eu me sinto valorizado pelo amor do Pai. E o senso de competência vem quando papai e mamãe acreditam desde pequeno que aquela criança é capaz de realizar coisas, é capaz de carregar um simples copo que talvez quebre pelo meio do caminho, mas que numa determinada idade merece a confiança. Pode até pegar uma ferramenta e errar o alvo, mas é muito bom que a criança se sinta valorizada e se sinta também com um senso de competência, de que ela é capaz de fazer algo porque os pais acreditam. Quando a nossa sociedade tão deformada deixa de dar esses valores à criança, ou formar a criança com esses valores, a tendência é que a pessoa cresça e até a sua idade adulta se torne absolutamente insegura, medrosa, porque não confia no amor que alguém possa dedicar para garantir
o seu futuro talvez, o seu sustento talvez, a sua segurança talvez, o seu salário talvez, medo, insegurança, senso de desvalorização total, se sentindo um zero à esquerda. Eu já disse, por isso muitos jovens, muitas meninas e meninos se entregam nas mãos de qualquer malandro que abra a porta de um carrão, prometa uma noite no motel, ou tente chamar para ganhar umas balas em casa, para de repente explorar a criança do ponto de vista sexual. Os pedófilos trabalham muito em cima disso, no senso de desvalorização que a criança tem, e de repente é valorizada por algo que pode ser uma besteira qualquer. Eu vejo muitos adolescentes que se metem nas drogas, e eles de repente passam de usuários a traficantes, e pegam em armas, e se sentem tão poderosos, porque o traficante dá àquela criança, àquele adolescente, um senso de valor que a sociedade não dá. Você despreza o catador de lixo, e ele vai para as mãos do traficante, recebe a droga, e logo aprende também como obter essa droga de forma ilícita, e ele se sente gente, se sente importante, ainda que pelo meio ilícito. O senso de competência vem pelo descrédito, de ninguém acreditar que você seja capaz de alguma coisa. Para as meninas, para as mulheres, é preciso ter o corpo certo, o cabelo certo, o perfil certo, e aí puxa, estica para lá e para cá, e encolhe, e deixa de comer, e deixa de fazer um bocado de coisa, para querer ser como alguém que é tão importante diante da sociedade, e aí se entrega a todo tipo de loucura, por falta do amor, do sacrifício paterno, e também da valorização e do crédito da competência. Quando nós crescemos assim, o pior é que nós temos a tendência de não acreditar que exista um Deus capaz de nos amar, nos valorizar e nos capacitar a fazer alguma coisa. Todos acham que é uma tremenda besteira, é papo de pastor, é coisa de igreja, é coisa de crente careta, isso é coisa de protestante, não tem nada a ver, cada um por si, eu tenho que fazer por onde, e aí ele tenta se superar, até que ele cai com a cara no chão, porque a vida é terrível, o mundo é cruel, e nós somos falhos, fracos, e caímos todo o tempo, tropeçamos todo o tempo. Não adianta dizer que existe um Deus em você, que você pode todas as coisas. Esse positivismo não leva ninguém a nada, não melhora o nosso país, não resolve o problema de drogas, não resolve o problema da violência, não acaba com as doenças. O positivismo só engana, é um placebo que leva o indivíduo a acreditar que ele pode, quando na verdade ele fracassa e fracassa e fracassa e fracassa, até que ele sublima isso, ou nas drogas, ou na bebida, ou na gandaia. Comamos e bebamos, que amanhã a gente vai morrer mesmo e acabou, vamos lá viver a vida e arrebentar com tudo, até o dia que a gente encontra uma mensagem poderosa que diz que existe um Deus criador, que nos criou com um propósito, um Deus que foi capaz de nos amar incondicionalmente, entregar o seu próprio Filho, um Deus capaz de nos dar o Espírito Santo, para nos capacitar a viver de novo, sem drogas, sem bebidas, sem loucura, sem malandragem, sem injustiça, sem mentira, sem engano. É possível, porque Deus está construindo uma nova humanidade, uma nova família, baseado nos princípios dos primórdios de Gênesis. E aí nós temos em Cristo Jesus a segurança da nossa salvação. Então, dito isso, a Bíblia diz: no amor não existe medo, 1 João 4, 18 e 19. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ele não vive seguro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quando éramos inimigos, Ele nos amou primeiro. E nós convidamos vocês durante essas 2 últimas semanas a não duvidarem do amor e do caráter de Deus. Não duvidar do caráter de Deus. Dúvida nós temos todo o tempo. A desconfiança de que, será que isso é verdade? Será que aquele indivíduo está cumprindo o que ele está dizendo? Será que esse pastor, o que ele está dizendo é verdade?
Será que esse irmão está me dizendo é verdade? Eu já fui decepcionado por tanta gente na minha vida, que é difícil acreditar numa coisa assim, tão fantástica, que não custe nada. Então, é normal ter dúvidas, mas não viva nesse estado miserável de dúvida pelo resto da vida. Não viva como um filho adotivo, que por mais que receba amor, não consegue se sentir em casa. Duvidar da segurança da salvação é viver num estresse relacional com Deus, que coloca em xeque o seu amor todo o tempo, e a sua competência em providenciar uma salvação eterna. Aliás, na semana passada eu disse uma frase, falando aos meus irmãos pentecostais. Eu digo, são meus irmãos porque eu sou pentecostal. Eu acredito na unção, no poder, no batismo do Espírito Santo. Todo crente, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, é batizado em o corpo de Cristo através do Espírito Santo. Isto é chamado de batismo no Espírito. Não é uma segunda bênção, não é uma segunda coisa que você ainda tem que se esforçar para alcançar. Eu acredito que a igreja nasceu em Pentecoste. Então, quando eu falo de pentecostais, eu estou dizendo de uma ala da igreja que insiste em acreditar que o crente pode eventualmente perder a sua salvação, ser expulso da casa do Pai, ser abandonado por Deus por conta dos seus próprios tropeços. Essa teologia duvida do caráter de Deus. Não duvide. Duvidar da salvação é desconhecimento da palavra de Deus, da natureza de Deus e do caráter fiel de um Deus que não muda. Meu pai falhou comigo, eu como pai falhei com minhas filhas. Você certamente sabe que seus pais falharam com você. Você como pai e mãe tem falhado com seus filhos também. Ninguém é perfeito a não ser Jesus, mas Deus nunca falhou. Ele mantém a sua promessa, não desconfie. A Bíblia testifica em todo o tempo. Um Deus que foi capaz de amar uma nação que Ele escolheu, não por mérito, mas não tinha absolutamente nada em Israel que pudesse atrair Deus, nada. Deuteronômio capítulo 7, capítulo 8, diz isso com clareza. Eu não escolhi você, Israel, porque você era melhor. Não havia nada em você que me atraísse. Eu decidi amar você. Pronto. É como uma mãe que tira do seu ventre uma criança que já nasce defeituosa, com um defeito qualquer físico, nasce paraplégica, tetraplégica, seja o que for. Qual mãe que vai abandonar uma criança? Parece que quanto mais limitada, mais amada é, quando o amor é genuíno. Só que nos relacionamentos é diferente. Você procura um rapaz ou uma moça que possa lhe satisfazer e fazer feliz. Quando aparece o primeiro defeito, você logo rejeita e diz, não quero mais. Você é descartável como uma garrafa PET, vai embora. Como um copo descartável, amassou, não presta mais. Mas o amor de Deus não é assim. E nós temos que deixar o orgulho que nos faz pensar que somos bons. Ridículo. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos em algo, todos nós estamos passivos da condenação divina e eterna, porque não existe um justo, nem sequer um. Romanos 3,10 diz isso na palavra de Deus. Por isso é bom a gente, ao invés dessa empáfia, dessa soberba que nos faz sentir os imbatíveis, os únicos que não erram, que não pecam, e às vezes os crentes também são daquele tipo que não gostam de contar os seus tropeços, porque parece que temos que ser super-heróis todo o tempo. E quando alguém falha, quando alguém tropeça, eu estou decepcionado. Meu filho que era evangélico não podia ter feito aquilo. Ele, o meu irmão, meu vizinho evangélico, não acredito, ele deu um mau testemunho, o mundo inteiro não vai se converter por causa dele. Deixa de exagero bobo, ninguém vai deixar de se converter por isso. O Espírito de Deus, a palavra de Deus é capaz de usar uma jumenta, pedras clamam, não se preocupem com isso não. Isso é uma besteira muito grande desse legalismo, que a gente fica agora olhando para a vida dos outros, tentando fiscalizar, como se nós não dessemos escândalo também.
como se nós eventualmente não tropeçássemos também. Hoje eu estava de madrugada num futebolzinho aí que começa de manhã. Aliás, no futebol é o lugar em que aparece mais e mais as nossas fraquezas. Pense, a vontade que dá de chutar a canela do irmão que chutou a minha canela, do cara que me deu uma cotovelada. E hoje de manhã foi engraçado, eu vi um gesto, quem estava lá sabe do que eu estou dizendo, né? E o irmão lá, fulano não passou a bola para ele, aí ele fez... Todo mundo riu. E eu disse assim: rapaz, um ser humano. Que legal. Apareceu o ser humano. Ele não chutou ninguém, ele não fez nada para ninguém, ele só extravasou a sua raiva. Ser humano. A uns puxa o revólver e atira. Mas todos nós eventualmente pecamos. Por isso dependemos da misericórdia de Deus sempre. Não depende de nós, depende de Deus, do amor dele, da fidelidade dele. Não duvide do caráter de Deus. Não desconfie das suas promessas. Aliás, a palavra diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, Romanos 8,15, para viver de novo com medo, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar agora: Abba, Pai. Fomos adotados na família de Deus. Nós falamos disso aqui exaustivamente. Deus tem um filho único, Jesus, um único tipo, Jesus. Por isso é chamado filho unigênito, um único filho legítimo. Agora Deus nos adota como filhos, quando nós acreditamos no seu filho legítimo. Por isso ele diz aqui: vocês não receberam um espírito de escravidão, para viver de novo com medo. Medo de que o pai vai punir, medo de que o patrão vai mandar embora. Deus não é nenhum patrão, nenhum general, nenhum coronel, nenhum fiscal. Ele é pai que ama. Ele diz: eu lhe dei um espírito de adoção. Agora vocês podem me chamar de paizinho, Abba, Pai. Foi o que nós cantamos. E para isso o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, incontestável. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que, se com Ele sofremos, também com Ele sejamos glorificados. Não desconfie da natureza e do caráter de Deus, não desconfie das promessas de Deus. Toda dúvida vem da nossa natureza pecaminosa, da nossa inconstância, das nossas decepções sofridas durante a nossa existência. Crianças vão acreditar mais, se entregar mais, confiar mais, porque são inocentes. Mas à medida que você vai crescendo, você confia menos, duvida mais, porque vai se decepcionando com as pessoas e querendo exigir cada vez mais garantias. Cuidado, senhores pais. Cuidado, maridos, mulheres, noivos, namorados. A sua inconstância, a nossa inconstância, nossas mentiras produzem deformações de caráter que contribuem para que as pessoas se afastem de Deus. Deus não é homem para que possa mentir. Tito 1:2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Foi plano dele lá na eternidade alcançar você aqui. E onde você estava? Ele planejou tudo. Ele é fiel. 2 Timóteo 2,13. A Bíblia diz: se você for infiel, ele permanece o quê? Fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele cumprirá suas promessas. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nada de desconfiar do caráter de Deus, das promessas de Deus. Às vezes essa desconfiança ela é induzida. Mencionei que o inimigo de Deus nos induz, como ele duvidou da integridade de Jó, duvidou do próprio Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, bora, transforma pedras em pães. Você não está com fome? Pula daí, os anjos vão te pegar. Você não é filho de Deus? Bastava Jesus dizer: eu sou, quer ver? Pronto, pular.
O que ele estaria fazendo? Se mostrando antes do tempo, usando um poder e uma prerrogativa desnecessária. Era tudo que o diabo queria para tentar provar. O que mais você quer fazer para provar que é filho de Deus? A não ser crer em Jesus e só. Você não precisa fazer absolutamente nada. Ele fará em você e por você. O diabo precisa ser repreendido à luz da palavra. Lembra do exemplo que eu falei do velho pastor que eu conheci lá nos Estados Unidos? Como é que você sabe que você é salvo? A Bíblia diz, esta palavra diz, 1 João 5,13, João diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes, não é terás um dia, quem sabe, tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Outra coisa que nos leva a duvidar do caráter de Deus é o legalismo. Preste atenção aí. O legalismo é uma espécie de desconfiança. É o indivíduo que prefere se submeter a regrinhas e rudimentos humanos. E a religião, ela se utiliza muito disso para escravizar as pessoas. Sacerdotes, pastores, líderes, ditos apóstolos, papas, padres, tudo quanto é sacerdote, líder religioso, utiliza-se desse álibi de fazer com que as pessoas acreditem que, se cumprirem as regrinhas, elas obterão o favor de Deus e serão salvas. Olha o que é que diz: submissão aos rudimentos da lei. A lei acabam amedrontando as pessoas e induzem as pessoas a um falso rigor de santidade. Aliás, Gálatas 4,9 diz: agora que vocês conhecem a Deus, aliás, agora que Deus os conhece, como é que vocês estão voltando de novo aos rudimentos fracos e pobres, aos quais vocês estão querendo de novo se submeterem? Vocês estão querendo guardar dias, guardar meses, guardar tempos, anos. Vocês estão achando que sexta-feira é a sexta-feira, que o domingo é o domingo, que a segunda é a segunda. Quando eu me converti, domingo não podia ouvir nenhum outro tipo de música que não fosse evangélica, não podia jogar bola, eu não podia falar nem com descrente no domingo. Era um negócio, domingo. E tinha os crentes que só aprendiam a Bíblia na escola bíblica dominical. O dia que não teve mais escola bíblica dominical, caíram da fé. O rudimento que diz: ó, tem que ser naquele horário, tem que ser naquele lugar, tem que ser daquele jeito, e eu vou, não porque eu me deleito na presença de Deus e faço isso com gratidão em todo e qualquer lugar, mas eu vou porque aquilo virou um ponto que eu tenho que bater diante de Deus para ver se Ele me aceita, para ver se Ele continua me aceitando, porque se você não vai para a escola bíblica dominical, você vai queimar no fogo do inferno. Guarda dias, guarda meses, guarda anos. Tem gente que ensina que se você não guardar o sábado, perde a salvação. Infelizmente tem algumas denominações que ensinam assim. Alguma profetisa aí teve uma revelação de que entrou no Santo dos Céus, e lá tinha uma arca, dentro da arca as tábuas da lei, e o mandamento do sábado estava brilhando. Isso era uma indicação que todo crente tinha que guardar o sábado, e que se não guardasse o sábado ia perder a salvação. Nem Jesus guardou o sábado. Sendo judeu, ele violou o sábado, porque ele disse: o homem não é escravo do sábado, o sábado tem que viver em função do homem. Se eu tenho que salvar uma vida no sábado, eu não vou deixar a vida morrer porque é sábado e eu não posso executar nenhum tipo de trabalho. Jesus quebrou essas leis que faziam dos fariseus, dos saduceus e daqueles homens religiosos os manipuladores através de mandamentos que são humanos. Deus não está interessado no seu ritual, mas no seu coração.
Então você não ganha salvação porque reza, porque faz a comunhão, porque você engole a ceia ou a hóstia, ou porque você... Não é por aí. A salvação está única e exclusivamente no mérito de Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. É o centro do cristianismo. Não dá para mudar. Ou você crê em Cristo ou você não crê em Cristo. Para viver essa religiosidade ascética, ritualista, é melhor cair fora. Porque você vai se privar de tanta coisa para no fim ter dúvida se será ou não salvo, se terá ou não a vida eterna. Olha, não vale a pena. Jesus falava dos fariseus em Mateus 23, que eles atavam fardos pesados sobre o povo, fechavam o reino diante dos homens, eram proselitistas. Ele diz: vocês dizimam sem misericórdia, coam um mosquito e engolem um camelo, limpam o exterior, mas por dentro estão cheios de coisa ruim. Vocês, Jesus disse a eles, são sepulcros caiados, a aparência exterior é justa, mas dentro a hipocrisia, a sujeira. Por isso que por muitos anos na igreja era proibido entrar com qualquer roupa. Tem gente que vem aqui na IBC pela primeira vez, depois manda um e-mail para mim dizendo: pastor, que congregação é aquela? Eu ainda tenho no meu celular, que não está aqui, um recado, uma mensagem, que eu recebi aqui dentro. Alguém mandou uma mensagem para mim, urgente: pastor, tem alguém fumando maconha no banheiro. Já pensou alguém fumando maconha no banheiro da igreja, do templo? Aí meu sentimento era assim: pô, não sei o que eu faço, se eu vou lá e dou um nó naquele maconheiro, ou se eu dou um nó nesse crente, que não foi capaz de abraçar aquela pessoa e amar, mesmo sentindo o cheirinho da fumaça. Cara, vem cá, beleza? Vem aqui, rapaz, que bom que você está aqui. Não é a maconha, você. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Aqui é lugar mesmo. Bora. É aqui que você será liberto. É aqui que você vai receber amor. Ou então aquela irmã insegura, preocupada, que o marido fica olhando para todo mundo. Pastor, hoje eu sentei lá naquela tenda, tinha uma irmã lá que ela não tinha parte de cima. Como é que o senhor admite? Isso não é uma igreja? Porque numa igreja todo mundo vai muito bem vestido, muito bem coberto. O que ela está dizendo? O símbolo de santidade é a roupa. E no lugar onde Deus se manifesta, pessoas não podem entrar aqui do jeito que estão e são. Alguém que tem um Espírito de Deus não demora muito. A modéstia bate no coração e a roupa vai se ajeitando. Não com a medida que nós colocamos. Por que você, mulher, não vai lá e dá um abraço naquela irmã e diz: vem cá, minha irmã, em nome de Jesus, joga uma toalha em cima dela, uma toalha de amor. Você já pensou que poderia ser uma ex-prostituta ou uma prostituta que entrou aqui, como muitas vêm aqui, frequentam esse lugar? Porque são trazidas por irmãos que já fizeram mutirão lá na beira-mar de madrugada, famílias foram lá para resgatar essas meninas e trazerem para cá, para o meio do culto, e você não é capaz de olhar com o amor de Jesus? O pecado não está na falta de roupa dela, está na sua cabeça, no olho do teu marido ou no teu olho. Percebe? Essa coisa do estereótipo é que nos faz inseguros, é que nos faz sentir aprovados ou não aprovados, é que nos faz colocar nas pessoas a regra de quem é crente e quem não é, quem ganha e quem perde. Irmãos, cuidado com essa desconfiança legalista.
A outra desconfiança, que é pior do que o legalismo, é a manipulação da própria Bíblia e dos textos bíblicos. A tentativa de produzir santidade pelo medo levou muitos crentes a uma errônea interpretação de textos bíblicos que parecem justificar a inconstância do amor de Deus e o poder do próprio ser humano de perder ou ganhar, ou comprar ou vender a sua própria salvação. Abram comigo em Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 6. Eu acho que não tem... Vixe, eu mal comecei, já acenderam a luz ali, né? Hebreus 6. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos, Hebreus 6:2, imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. O verso 4 diz: é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Está ali, ó. Agora nós temos um problema. Queridos, vamos lá, rapidinho. Todo texto da Bíblia deve ser interpretado à luz do contexto. Quem tira o texto do contexto está criando um pretexto para uma interpretação particular. O livro foi escrito a quem? Aos hebreus, ou seja, aos judeus. A comunidade era judia, composta de pessoas convertidas, pessoas que eram intelectualmente convencidas e pessoas que eram intelectualmente não convencidas e não queriam nada com o evangelho. A apostasia estava acontecendo naquela igreja. Em Hebreus 10:25 diz que alguns estavam abandonando a congregação. Na hora da perseguição, alguns estavam abandonando a comunidade. O autor aos Hebreus escreve esse livro para provar uma coisa só aos judeus: Jesus, que se fez gente, Jesus de Nazaré, é o Messias prometido no Velho Testamento. Esse texto é endereçado especificamente aos judeus, aos hebreus. O texto do capítulo 6, versos 7 e 8, fundamenta os versos 4 e 6, que se você vai em casa depois ler com calma, está baseado em Isaías capítulo 5, quando trata da rejeição de Israel, que nós não devemos seguir o exemplo deles. Agora presta atenção, no capítulo 5, verso 11, o texto diz assim, capítulo 5, verso 11, a esse respeito temos muito que dizer, que Jesus foi chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 10 do capítulo 5, verso 11 ele diz: a esse respeito tem muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. O ouvido moco não se refere a uma incapacidade mental não, mas um deliberado andar em desacordo com a revelação recebida. Vocês ouviram, mas não obedeceram o que estava sendo dito, seus judeus, tardios em ouvir. O capítulo 5, verso 12 diz: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos ensine os princípios elementares dos oráculos. Aqui está dizendo, vocês judeus, que já deveriam conhecer o Velho Testamento, os oráculos de Deus, que foram confiados aos judeus, de acordo com Romanos 3:2, Atos 7:38 e 1 Pedro 4:11, vocês ainda precisam dos princípios elementares. O que acontecia? O judeu bitolado no Velho Testamento, guardando a lei, pensando na lei, só na lei, só na lei, só na lei,
rejeitou Jesus a ponto de crucificá-lo. Alguns judeus se converteram e acreditaram, outros estavam desconfiados. E agora o autor começa a dizer: vocês deveriam ser mestres. Gente, essa epístola aos Hebreus não faria nenhum sentido para uma comunidade não judia, vamos supor, os romanos ou os helênicos, porque eles não sabiam nada do Velho Testamento, absolutamente nada. É como você pregar para um católico praticante, muitos deles conhecem bem a Bíblia, já é meio caminho andado. Mas quando você prega para um indivíduo que não sabe nem o que é a Bíblia direito, esse aí não adianta você fazer citação do Velho Testamento, que ele não lembra, ele não vai entender. Então os judeus convertidos sabiam do que ele estava dizendo aqui, o autor. Vocês deveriam ser mestres. Agora está precisando de novo que eu ensine as coisas elementares. Olha o verso 1 do capítulo 6. Pelo que, ou seja, sequência do que vem lá atrás, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, e aqui, gente, a palavra Cristo é a palavra para Messias, o ungido. Os judeus entendiam essa linguagem. Então, deixando os princípios elementares da doutrina do Messias, esses são os princípios contidos no Velho Testamento, chamados de oráculos de Deus, não lançando de novo, aí vem a base do arrependimento, que o autor chama de obras mortas. Arrependimento que não acredita em Jesus é obra morta. A fé em Deus, o Jeová do Velho Testamento, o ensino de batismos, presta atenção aí, amados, igreja, a palavra batismos está no plural, está vendo aí? Sabe o que são esses batismos? São as abluções do capítulo 9, verso 10, o judeu para entrar no templo, ele lavava tudo que era possível, várias vezes. Você entra no templo hoje, na escadaria, há vários lugares, aliás, de lavagens, limpezas, porque aquilo para ele era a purificação externa. Esse batismo não tem nada a ver com o batismo em águas do crente em Cristo Jesus. É a mesma palavra usada no capítulo 9, verso 10, para lavagens, abluções, que os judeus faziam como ritual. Esses princípios são os ensinos contidos no Velho Testamento. Não lança de novo base do arrependimento, ensino de batismos, imposição de mãos, e etc. Ressurreição de mortos, que eles acreditavam no Velho Testamento, juízo eterno, tudo ligado ao ensino do Velho Testamento. Eu já disse, a carta foi escrita aos judeus, também chamado hebreus. Havia judeus convertidos, convencidos e não convencidos. Por isso a linguagem desses versículos jamais se aplicariam aos não judeus ou alguém convertido ao cristianismo. Agora veja lá, o autor diz que eles eram tardios em aprender as coisas elementares do cristianismo. Capítulo 5, versos 11 a 14. Por isso, ele abre falando dessas coisas que eram sombras do Velho Testamento. Vamos lá, não lançando de novo a base de arrependimento, o autor chama de obra morta, batismos, o crente não é batizado várias vezes, aliás a palavra usada aqui é abluções, como eu disse, os inúmeros ritos de purificação, lavagem das mãos, do corpo, dos utensílios, típico do sistema religioso ligado ao Velho Testamento. O autor refere-se aos judeus que, tendo conhecimento das profecias messiânicas do Velho Testamento, experimentaram a presença de Jesus como dom celestial, ou seja, os judeus viram Jesus andando nas ruas com eles, certo? Viram os milagres, viram a sabedoria de alguém cheio do Espírito Santo, ou seja, eles experimentaram o poder do Espírito Santo agindo na pessoa de Jesus, presenciaram os milagres que anteciparam o mundo por vir, o cego viu, o coxo andou, rejeitaram mesmo assim a pessoa de Jesus, o autor da salvação, e ainda mais, esses judeus ainda crucificaram Jesus. E aí é a lógica da argumentação. Como é que alguém que anda com Jesus, vê os milagres de Jesus,
entende que ele se proclama como Messias, vê a ação do Espírito Santo quando ele na sinagoga diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse judeu ainda rejeita Cristo e ainda crucifica Cristo. O que o autor está dizendo aqui, para esses não tem saída. Como é que um sedento rejeita um copo d'água e troca por um copo de areia e quer viver? Não tem remédio. Por isso que o texto ainda diz que a rejeição acaba sendo uma crucificação de Cristo de novo. Ou seja, você viu tudo, você andou com Ele, você viu os milagres que Ele operou, você viu tudo e ainda rejeita e ainda crucifica. Não há mais arrependimento para uma pessoa assim. Qual é o pecado do Espírito Santo na Bíblia? Que muitos crentes fazem uma brincadeira exegética para ficar inventando interpretação. É dizer que o que Jesus fazia era pelo dedo do diabo. Entendeu? É como se você estivesse doente e alguém achasse uma vacina e você dissesse que a vacina é veneno. Aí não tem jeito. Eu estou com a vacina e você está dizendo que é veneno? Cara, isso é blasfêmia. Atribuir a Cristo o poder do diabo, isso é blasfêmia. Ninguém faria hoje isso de bom senso. Mas naquela época, a blasfêmia com o Espírito Santo, para a qual não existe perdão, porque você elimina a possibilidade da pessoa que dá perdão até existir, não tem como. Então o autor aos Hebreus usa esse mesmo argumento para dizer: vocês judeus, que viram tudo e ainda continuam crucificando Cristo, não tem arrependimento, é impossível. Porque não existe outro meio de salvação a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha lá, gente, esta é a linguagem de Hebreus 6, o pano de fundo baseado em Isaías 5. Agora, a mudança da aliança e status salvífico acontece a partir do verso 9. Olha para a Bíblia aí agora. Vocês estão trazendo Bíblia para a igreja, então não? Queridos, dá uma olhada comigo aí. É impossível que os que, verso 4, os que, depois eles não sei o que, eles isso, eles aquilo. Olha o verso 9, o que é que diz aí? Mas, vós, o que o autor está dizendo? Agora eu falei isso para quem não creu, para quem viu, para quem rejeitou, para quem continua dizendo que Cristo não funciona, não adianta, eu morro mas eu não aceito. Você quer ir para onde? Como é que pode haver salvação para um indivíduo que diz que eu morro mas não aceito Cristo? Pronto, morro, mas não aceito Cristo. Como é que pode? Não pode. Aí o autor aos Hebreus diz assim: mas, agora ele olha para aqueles que creem e diz o seguinte: mas de vós, ó amados, olha a palavra que ele usa, mas de vós, ó amados, esperamos o quê? Coisas, o quê, gente? Coisas melhores do que essa coisa pequena e rudimentar dos judeus. Coisas melhores pertencentes a quê? A salvação, ainda que assim falamos. O autor está dizendo: ainda que eu tenha que falar desse jeito duro, mas com vocês que creem, amados, nós podemos falar de coisas melhores, porque Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam o quê? As promessas. São dois públicos. Vamos a mais uma aqui, mais 5 minutinhos, eu acho que dá tempo. Segura lá o pessoal da geração. Mateus capítulo 24, 3 a 16. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Salvo, pronto. Olha, pastor, se o crente perseverar, no final vai dar certo. Só se você for Madre Teresa, mesmo assim não vai dar. Porque não existe homem nenhum que consiga perseverar até o fim sem errar.
Mas o verso 14 do capítulo 24 de Mateus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Presta atenção, a perseverança aqui, amados, é resistir ou fugir da grande perseguição que viria sobre os judeus na destruição de Jerusalém no ano 70 e na grande tribulação. Tem algum crente aqui querendo entrar na grande tribulação? Eu não. Eu quero ir para o arrebatamento com o meu Senhor antes disso. Porque esse texto está no seguinte contexto, amados. A palavra salvo, do grego sozo, pode significar livramento, saúde, escape. O contexto de Mateus 24 mostra o ambiente. Vamos lá. Capítulo 24, verso 3. Depois de dizer que não ficaria pedra sobre pedra no templo, os discípulos perguntam quando isso aconteceria e quais seriam os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Aí o verso 14, Jesus diz: o evangelho do reino será pregado, então virá o fim. E o verso 15 ele diz, no mesmo contexto, a abominação da desolação descrita em Daniel vai ser colocada no templo, como Antíoco Epifânio colocou um porco dentro do santo dos santos do templo, para dessacralizar o templo e afrontar os judeus. Na grande tribulação, o anticristo vai fazer isso no novo templo que será construído em Jerusalém. Vai haver a dessacralização do templo e uma perseguição violenta. No verso 16 diz: quem estiver na Judéia, fuja para onde? Para os montes. E ele diz: cuidado que a sua fuga não aconteça no sábado. No verso 21 diz: haverá grande aflição ou tribulação como nunca houve. Amados, o contexto aqui é grande tribulação. Jesus ainda não morreu na cruz do Calvário aqui, ele ainda não inaugurou a igreja não. Ele está falando agora aos judeus que estavam perguntando se o fim do mundo ia ser agora e o que ia acontecer com aquele templo que Jesus disse que ia ser destruído. Ele aponta para a destruição do templo no ano 70 e ele aponta para a grande tribulação. Quem perseverar, quem ficar firme e fiel até o fim na grande tribulação, será livrado da grande perseguição. Ele disse até, a palavra diz que se aquele tempo não fosse abreviado, até os eleitos não escapariam da morte. Mas por causa deles, o tempo será abreviado. Então não é na base desse versículo que você vai provar que crente perde ou não perde a salvação. Um último, Salmo 51, 11, quando Davi, depois de pecar, diz: Senhor, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu santo Espírito. Pronto, aí o crente está vendo, o cara tem um espírito, depois ele não tem mais. Davi estava dizendo: oh Deus, não leva o espírito embora não, deixa ele aqui. Gente, o que é que Davi estava querendo dizer? Davi, sendo o rei, tinha sido ungido pelo Senhor, recebeu unção e capacitação do Espírito Santo para governar, segundo 1 Samuel 16, 13. Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos a Davi, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi foi cheio do Espírito, capacitado. Não é que ele não tinha o Espírito, ele recebeu uma unção do Espírito para ser rei. Todo rei, todo profeta e todo sacerdote recebia uma unção. Quando Saul pecou diante de Deus, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o reinado, o Espírito do Senhor, que ungia rei, saiu dele e veio um espírito que acabava atormentando ele. E Davi tinha que tocar a harpa para o espírito ir embora. Então Davi, quando ele pecou, que não só adulterou, como cometeu um homicídio, ele, na sua oração de confissão, porque ele ainda queria continuar no reinado, ele confessa o seu pecado e diz: Senhor, não me tira daqui. Mantenha a tua unção do Espírito para me manter rei. Como é que você pode pegar um versículo lá do fim da Bíblia e contradizer tudo que Jesus fala sobre o Espírito Santo? A palavra de Deus diz acerca do Espírito Santo, que ele diz: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito que nos cela. 2 Coríntios 1,12, Efésios 4,30. O Espírito Santo nunca deixará o crente em Cristo.
nós podemos entristecer o Espírito, podemos até apagar a ação do Espírito na nossa vida, mas jamais outro Espírito tomará posse desse corpo, ou do corpo que tem Jesus como Senhor e Salvador. Não tem terreiro de macumba, não tem corporação de espírito, não tem guia, não tem nada, nada. Pode entrar, o crente pode ir para qualquer canto, em qualquer lugar. Aquilo que Jesus Cristo tem a chave, ninguém tem poder para tomar das mãos dele. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá dons espirituais, e nos faz acreditar que ele tem a nossa vida para sempre. Amor, amém? Amor e amém é bem parecido, né? Eu vou terminar com o Salmo de número 37, verso 23, e o pessoal da música aí pode subir, que nós já passamos do tempo. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. É o mesmo? O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Se cair, cadê o resto? Aí parece que o negócio é só se fizer coisa boa. Está vendo aí o que é que faz o texto fora do contexto? Tem não? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Pronto. Esse é o Deus maravilhoso, que no dia em que eu entreguei a minha vida a Ele, entendendo que eu não era capaz de obter a minha própria salvação, Ele me deu salvação eterna, de graça, não custa nada. Quem cobrar alguma coisa para você chegar a Jesus, está roubando de você. Não faça isso. E anuncie para Fortaleza e para seus amigos, que Jesus Cristo veio para dar uma salvação gratuita, que custou caro, mas custou a vida dele, não a minha. E que agora fazer o que é certo e fazer o bem é por gratidão ao meu Senhor. Por isso nós podemos nos levantar daqui hoje com essa certeza de que Deus me ama incondicionalmente, que eu fui adotado na família de Deus, e continue sendo um penteca daqueles para valer, mas não duvide da salvação eterna em Cristo Jesus, e acredite que o Espírito de Deus está em você a partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador. Você não perde o Espírito, como não perde a sua filiação, como não perderá a sua salvação. Antes de você se movimentar rápido aqui, por favor, eu queria saber se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de pessoalmente, abertamente, publicamente dizer: eu quero entregar a minha vida a esse Jesus, receber hoje à noite a certeza da minha salvação. Louvado seja Deus. Estou vendo você lá. Amém. Esse é o momento que vale a pena todo o sacrifício. A sua decisão não é por mim e nem é para esta igreja. Você não está dizendo: eu quero agora ser ovelha do pastor Armando. Não, não. Você não está dizendo que eu quero ser dessa igreja. Não, não, não. Você está dizendo: eu quero ser de Jesus. Quero ter certeza da salvação eterna. Eu quero ter o perdão dos meus pecados. Eu quero ter convicção de que o Espírito de Deus vai habitar no meu corpo, na minha vida, e ninguém jamais vai entrar aqui. Mais alguém hoje à noite para dizer: chegou o meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje? Amém, 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 amém. Mais alguém, mais alguém? Mais alguém para dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, ter essa certeza. Talvez você duvidou durante muito tempo. Que tal hoje à noite dizer: eu não vou duvidar mais? Amém, amém. Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém para dizer: hoje eu não vou duvidar mais? Ah, você já fez uma decisão por Jesus, mas hoje à noite vai dizer: eu não duvido mais, eu sou de Jesus. Aleluia. Gente, uma semana abençoada na paz do Senhor. Curta o fato de que você é amada e amado incondicionalmente de Deus essa semana. Eu ouvi minha esposa dizendo no dia dos pais, como o pai dela faleceu, o meu também, diz que ela acordou de manhã, olhou para cima e disse: parabéns, pai. Alguém podia dizer: pirou a mulher, né? Não, ela lembrou que Deus, Criador de todo o universo, é o Pai presente que nos ama todos os dias e todo o tempo. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, Salmo 27:10, o Senhor me acolherá, porque Ele é Pai eterno e fiel. Vamos ficar de pé?
Deus abençoe, uma boa semana. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele é Deus, Pai eterno.